Teoria de conjuntos. Símbolos pertence, não pertence, contido e não contido. Quando usar os símbolos de pertence e não pertence e contido e não contido? Quando ocorrer uma relação de elemento e conjunto, usaremos os símbolos de pertence e não pertence. Quando ocorrer uma relação entre conjuntos, usaremos os símbolos de contido e não contido. Resumindo, uma relação entre elemento e conjunto, usaremos os símbolos de pertence e não pertence. Uma relação entre conjuntos, usaremos os símbolos de contido e não contido. Vamos exemplificar para ficar mais fácil. Considere os conjuntos A com os elementos 1, 4, 7, 12, 16 e 23, B, 2, 5, 7 e 10, conjunto C com os elementos 1 e 7 e o conjunto D com os elementos 7, 10 e 11. Vamos fazer algumas relações entre os conjuntos e os elementos. Complete com pertence, não pertence, contido ou não contido. Qual símbolo devo usar? O número 3 é um elemento, pois ele não está representado entre chaves. Assim, usaremos os símbolos de pertence ou não pertence. Observe que o elemento 3 não está no conjunto A. Logo, o elemento 3 não pertence ao conjunto A. Perceba que o 5 é um elemento, pois não está entre chaves. Logo, usaremos o símbolo de pertence ou não pertence. Assim, vemos que o 5 está em B. Logo, 5 pertence ao conjunto B. Neste caso, que o 3 e 7 representam um conjunto, pois estão entre chaves. Logo, usaremos os símbolos de contido ou não contido. Analisando o conjunto com os elementos 3 e 7, notamos que somente o 7 pertence ao conjunto B. Assim, podemos afirmar que o conjunto com os elementos 3 e 7 não está contido em B. Agora temos um conjunto com um único elemento. Note que o 7 representa um conjunto, pois está entre chaves. Logo, usaremos os símbolos de contido ou não contido. Analisando o conjunto com o elemento 7, notamos que é elemento do conjunto C. Logo, o conjunto com o elemento 7 está contido em C. Aqui também temos uma relação entre dois conjuntos. Assim, usaremos o símbolo de contido ou não contido. Analisando, vemos que todos os elementos de C estão em A. Logo, C está contido em A. Neste caso, temos a relação entre dois conjuntos. E mais, eles são iguais. Assim, usaremos os símbolos de contido ou não contido. Analisando, concluímos que B está contido em B. Teoria de conjuntos, conjunto vazio e conjunto unitário. Lembrando que aqui são pequenos recortes de um amplo conteúdo, mas fiquem tranquilos, logo teremos novidade em relação a todo o conteúdo da teoria de conjuntos, voltado para o Instituto Federal. Vem aí um e-book completo e gratuito de todo o conteúdo e com atividades. Aguardem! Chama-se conjunto vazio aquele que não possui elemento algum. Exemplo: seja um conjunto M com elementos referentes ao dia da semana. Quais dias começam com a letra P? Como os dias da semana são segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, vemos que nenhum dia da semana começa com a letra P. Assim denominamos M um conjunto vazio. Como
simbolizar um conjunto vazio. Para representar um conjunto vazio, usaremos o símbolo, essa bolinha cortada ou nenhum elemento entre chaves. Cuidado com essa simbologia, a bolinha cortada entre chaves. Isto não representa um conjunto vazio. O conjunto vazio está contido em todo o conjunto, ou seja, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Conjunto unitário são aqueles que possuem um único elemento. Exemplo: seja o conjunto H com os elementos referentes aos meses do ano. Quais meses começam com a letra F? Como os meses do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, o único que começa com a letra F é fevereiro. Assim, o conjunto H tem um único elemento. Em breve, e-book gratuito e completo com todo o conteúdo sobre teoria de conjuntos.